Então, voltamos para a parte 2 da nossa aula. Na verdade, a continuidade da nossa aula, né? E de instrumentais e materiais odontológicos. No caso aqui, agora vamos falar de materiais para dentística e prótese. Como vocês lembram, dentística, né? Eu expliquei para vocês que é uma parte, vocês já viram que é uma especialidade, na verdade, da odontologia, que trabalha a parte de restauração, né? Restauração, estética, aparelho, clareamento. E prótese também, algumas partes se assemelham bem com dentística, principalmente na parte de estética, porém prótese já é uma outra especialidade um pouquinho mais complexa, onde a gente trabalha com reabilitação, né, pacientes que têm perda dentária. A gente trabalha com a prótese sobre implante. O que seria essa prótese sobre implante? Coroas sobre implante, né, coroas unitárias, próteses removíveis, mas vocês vão estar vendo aqui, entendendo do decorrer da nossa aula. Então, além do instrumento básico, o espelho plano, sonda exploradora, pinça para algodão, seringa carpulha, espátula, como vocês já viram, outros instrumentais são necessários de acordo com o tipo de tratamento a ser realizado, como, por exemplo, a restauração de amálgama de prata, que é a restauração escura, que vocês já conhecem, restauração em resina, químico ou termoativadas, preparos cavitários, confecção de próteses móveis ou fixas. Para isso, gente, também voltamos aqui às sondas, né? Como vocês já conhecem a sonda número 5, que eu falei para vocês, já mostrei para vocês que é muito utilizado no dia a dia para exame clínico, alguns procedimentos. E tem outras variações dessa sonda, que no caso é a sonda número 6, a sonda exploradora número 6, que ela tem a ponta reta em suas duas extremidades. Quanto a número 5, ela é curva de um lado e com a outra a pontinha dela é dobradinha. Já a sonda exploradora número 47 também é uma variação da sonda exploradora número 5, porém que uma extremidade dela apenas que é toda reta. Essa daqui, da ponta reta, é muito utilizada para tratamento de canal, porque é mais fácil a gente estar ali localizando o canal do dente com essa ponta retinha. E possuímos também as espátulas, muito utilizadas tanto em dentística quanto em prótese, que existem vários modelos para estar ali manipulando o material, né, o cimento, que vocês vão ver a parte de materiais ainda e vão entender. Então, as espátulas, por ter vários formatos, também tem várias finalidades, né? A espátula de cimento número 36, ela é a mais larguinha que as outras, enquanto a espátula número 24, ela é mais fina e comprida, mais longa, né? E ela é mais delicada, mais flexível também, dependendo do material que for utilizado, que for manipulado, na verdade. E a espátula número 70 é mais utilizada ainda na prótese, que ela tem uma ponta mais fina, bem plana, bem lisa, e a outra uma ponta mais quadradinha. Muito utilizada para prótese esse tipo de espátula. Também no cabo dessas espátulas vocês vão ver a numeração, né? Mas é bem fácil de identificar. Número 6, que ela é mais larga, né? Mais chatinha, já a número 24 ela é mais longa e fina. Agora vamos para as brocas. As brocas são responsáveis pela remoção do tecido e pela forma de contorno dos preparos cavitários que irão receber os materiais restauradores. E de acordo com sua função, elas podem ser para uso em canetas de alta rotação e em micromotores de baixa rotação. Bom, essas canetas de alta e baixa eu já expliquei para vocês, né? Mostrei lá na parte de cirurgia, então vocês devem estar aí recordando qual que é a diferença de cada uma. Então, as brocas, elas podem ser de ponta cortante ou ponta carbide. A ponta ativa das brocas podem ter vários formatos, como, por exemplo, ponta esférica, ponta cilíndrica, tronco cônica, cone invertido, roda e pera. Existem também brocas que possuem pontas para acabamento e restaurações em resinas. Como vocês estão vendo aqui, há uma porção, uma variedade de modelos de brocas. Sem contar que existem as de ponta cortante ou a carbide.
E tem também, gente, a cortante e a carbide é praticamente a mesma coisa. Tem também as pontas diamantadas. O que seriam essas pontas diamantadas? Como vocês podem ver, tem vários formatos. Essas aqui, esses redondinhos, são as brocas esféricas que a gente mais utiliza para poder fazer remoção de cárie, né? Tem as brocas troncocônicas. O que seria broca troncocônica? Essas brocas compridas e que elas são cilíndricas. Tem as brocas pontas de lápis, que é as brocas de ponta bem fininha. E essas que vocês verem que tem uma faixinha colorida, são brocas utilizadas para poder fazer acabamento de restaurações estéticas, no caso do acabamento de restaurações de resina. Tem brocas também em formato de roda, tem brocas de cone invertido, tem brocas de formato de pera que a gente fala, né? Ou então ponta de chama. Tem brocas de cônicas ou cone invertido, no caso, igual essas daqui. O que seria cone invertido? Vocês vão estar entendendo agora. Então, vocês podem ver, essa daqui é uma broca diamantada. O que seria diamantada? São essas brocas que tem essas pontinhas granulomatosa, como se fosse ponta de diamante que a gente fala. Por isso, a referência de ponta, o nome recebe ponta diamantada, por ter esses granulozinhos aqui. Mais utilizada, mais indicada para a região de esmalte. Pode também ser utilizada em dentina, porém mais utilizada em esmalte, por ser um tecido mais duro. Porque as pontas de brocas carbide, elas são várias lâminas, vocês vão estar vendo ali no próximo. Então, são vários os tamanhos, vários os formatos e indicações. As esféricas são mais utilizadas para poder estar fazendo abrir cavidade, né, para remoção de tecido cariado. As troncocônicas, como eu expliquei para vocês, são as brocas compridas em formato cônico, né? Tem as de cone invertido. O que seria essa broca de cone invertido? Como a gente sabe, um cone, ele tem a sua base, a base dele é maior que a sua ponta, né, que a sua extremidade. Então, a broca de cone invertido é uma broca que uma broca como se fosse um cone ao contrário. Tem as de ponta em chama, como eu expliquei para vocês, mais indicado para dente em região anterior, na face palatina. E tem as brocas de acabamento, como eu falei para vocês, que elas são específicas com essas faixinhas coloridas. No caso a vermelha, ela tem um pouco menos de diamante do que essas normais. E a de faixa amarela é menos ainda, é quase lisa essa estrutura, essa ponta dessas brocas. Então, essas aqui são as brocas para pontas de restaurações de polimentos de resina. Existem também as brocas carbides, como eu falei para vocês. A broca carbide, qual que é a diferença dela? São essas brocas que tem essas pontas que possuem várias laminazinhas. É igual aquelas brocas, bem parecidas com aquelas brocas de cirurgia que vocês viram na última aula. E também possuem vários formatos. Igual essa daqui é uma broca específica para cirurgia. Essas outras aqui podem ser utilizadas para poder remover cárie cáries muito extensas, né, em dentina. E também possuem vários formatos, as brocas carbides. Também tem elas redondinhas, também tem elas compridas, troncocônicas. E a diferença da broca carbide para a broca diamantada é que elas são utilizadas, a maioria, na caneta de baixa rotação. Por que seria isso? Porque ela possui essa pontinha aqui. Quando você vê que na extremidade da broca tem essa ponta específica, quer dizer que ela é utilizada na outra caneta, sem ser nessa que vocês estão vendo aqui. É utilizada na broca de baixa rotação, porque ela tem que ser controlada, por causa das lâminas dela, né? Tem que fazer um uso controlado. E pra gente estar conseguindo controlar a frequência dela aí, o uso, a gente por isso utiliza nessa broca de baixa rotação, de baixa intensidade, que tem que ter especificamente essa pontinha para poder estar encaixando nela. Mas como vocês estão vendo aqui, também possui brocas carbides, né? Multilaminadas também podem ser chamadas, que tem essa extremidade reta normal
que pode ser utilizado em alta rotação. Porém, esse daqui são brocas mais específicas para poder a gente estar fazendo cirurgias, né, para remoção de tecido ósseo. Ou então pode usar um adaptador na baixa rotação, no caso igual essa douradinha aqui, que é muito indicada para poder fazer polimento também de resina. Agora os polidores e disco de lixa para resina composta. Essa daí parte não tem na apostila de vocês, mas achei interessante colocar para vocês entenderem o que é, ver como que é, para saber identificar. Para fazer um acabamento de resina, um polimento, deixar ela bonitinha, brilhante, passa por várias etapas, né? Primeiro o acabamento, que é com as brocas que vocês viram. E também temos depois na parte final os polidores, que são uns discos de borracha, discos de lixa, para estar aí planificando, acertando a restauração, principalmente quando vai fazer faceta. E esses aqui são os mais utilizados, que são pontas de borracha, né, polidoras. E cada cor é referente a alguma etapa, igual a verde, ela é mais granulomatosa, uma borracha mais rígida, quanto a amarela e a branca vai sendo de mais rígida para mais delicada. E tem vários formatos também, formatos cilíndricos, né, troncocônicos, essas pontinhas piriformes para poder estar fazendo ali polimento na região do sulco, na região onde entra uma gengiva um dente e a gengiva. Temos também esses tipos de borracha, de polidores, perdão, que ela tem essas pontinhas aqui, que ela tem uma forma específica de utilizar, né, que ela tem que usar nesse sentido do dente. E temos também os discos de lixa. Os discos de lixa, perdão, são mais utilizados, na verdade, antes das pontinhas de borracha, né? E tem várias granulações também, sendo essa mais escura aqui, dá até pra ver que ela é mais granulomatosa, mais rígida. E quanto mais claro vai ficando, mais fina a lixa, mais delicada. E esses discos de lixa aqui, ela tem que ser utilizada com esse mandril. Esse suportezinho aqui, essa estrutura se chama mandril. E como vocês podem ver na pontinha dela, tem aquela ponta específica para utilizar em baixa rotação. Justamente porque é um instrumento, né, pode ser utilizado para fazer polimento de resina, então tem que ser bem delicado, tem que ir devagar, por isso é utilizado com esse. E a pontinha dela é específica para encaixar nesse tipo de disco de lixa. Quanto esse outro modelo também é um disco de lixa, que vai do mais escuro, mais granulomatoso, pro mais claro, pro mais delicado, né? Porém, esse aqui é utilizado com outro modelo de mandril, como vocês estão vendo aqui, por ele ter um furinho no meio. O tipo de mandril utilizado é esse modelo aqui, porém também é utilizado em baixa rotação. E esse outro polidor aqui, como vocês estão vendo, é polidores de amálgama. Eu até esqueci de anotar aqui para vocês. Isso aqui são polidores de restauração de amálgama. Esse aqui, ele é utilizado do marrom para o mais granulomatoso, depois passando do verde para o azul. Então, do mais granulomatoso para o mais delicado. E também tem várias formas. Tem a forminha de taça de borracha, como vocês já viram. E as pontinhas para poder ir fazendo polimento entre os sulcos, entre as papilas dos dentes. Agora, as pontas cortantes. Essas pontas cortantes são instrumentais utilizados com a face ativa afiada também, como se fosse uma cureta. E tem a finalidade de dar acabamento às paredes do preparo cavitário. Ou seja, como se fosse um auxílio para a broca, né, tá removendo o tecido cariado. E como exemplo, temos os cortantes de Black, os cortantes revisados de Woodbury e todos os SS White do Flex. Isso são marcas, tá, gente? Mas todos têm a mesma finalidade, como vocês podem ver. Ele tem a pontinha cortante também, principalmente essa ponta, essa extremidade aqui,
Ela é cortante e ela ajuda a remover tecido amolecido, cariado do dente. Tem várias numerações também, como vocês podem ver aqui, vem a numeração no instrumental, tá? Não preocupe em ter que decorar. Você só tem que entender que esses cortantes, qual que é o modelo dele e a finalidade para você saber quando se deparar com um instrumental desse. E cada número quer dizer que o que varia é o formato da ponta do instrumental, tá? Então, como vocês podem ver, esse aqui é um cortante duplo revisado, 8/9, ele tem a pontinha mais delicada, e como vocês podem ver aqui, um lado da ponta é 8 e o outro lado da ponta é 9. E temos os blacks também, o black revisado, que é essa variação, que é o mesmo modelo desses do corte duplo revisado aqui, mas tem as outras variações de número também, que o que muda é o formato da ponta do instrumental, né? Só que tem a mesma função, que é de remover tecido cariado. E tem também o cortante de Woodbury, número 10, porém esse aqui ele tem apenas uma ponta, uma extremidade cortante. E temos também o de black, né? Como vocês viram aqui, esse aqui vai até o 15, mas tem o número 26 também. Ou seja, tem vários os tamanhos, mas todos com a mesma finalidade, que é estar ali ajudando a preparar o dente, né? Que vai receber a restauração. Porque não é apenas ali remover a cárie com a broca, tirar a cárie ali. Tem todo um preparo para poder fazer isso. Contribui, gente, também até com a garantia da restauração, né? Até com a durabilidade e a qualidade dela. E temos também um aplicador de hidróxido de cálcio, que tem a função de levar o hidróxido de cálcio, o de cal, para a cavidade a ser restaurada. Elas podem ser simples ou duplas. O que seria esse instrumental? O que é o dical, na verdade, para vocês entenderem? O dical é essa pastinha aqui que a gente utiliza muitas vezes para forramento de cavidades muito profundas, né? É um material que ajuda a estimular, a formar uma dentina lá de reparo no dente, onde que foi afetado a estrutura dentária, né? Então, essa pastinha aqui, a gente manipula a base, o catalisador, e ela forma uma pastinha que poder facilitar a gente aplicar no local específico do dente, pegar ela com essa pontinha e levar até a cavidade. E como vocês podem ver, tem ele de cabo duplo e cabo simples, né? Mas todos os dois têm a mesma finalidade. O que muda é o formato da ponta, mas todos eles têm essa pontinha arredondada aqui, tá bem? Vocês podem ver mais aproximado a imagem desse aqui, tem também a pontinha. O que muda é o formato do cabo. E também nesse aqui o cabo dele é reto e esse é o ponta dupla. Temos também os escavadores, ou melhor, a colher de dentina. Eu particularmente prefiro falar colher de dentina, é mais fácil de identificar. Eles são instrumentos que auxiliam na remoção de tecido cariado da cavidade do elemento dentário. A colher de dentina ou escavador possui também vários formatos, né? Vários modelos, todos também com a mesma finalidade, que é ter essa conchinha na pontinha dela. Como vocês podem ver, cada lado ela é virada para um lado, justamente para usar em várias regiões específicas do dente. Essa conchinha ela ajuda a remover o tecido amolecido da cárie, né? Muitas vezes, por ser tecido amolecido, a broca pode ser muito agressiva, então, para a gente ir com cuidado, a gente vai com essa colher de dentina que a gente vai removendo aos poucos. E qual que seria a diferença desse escavador lá pro recortador, pros cortantes? A diferença é que esses cortantes é para a gente modelar a caixa restauradora, né? Modelar o formato lá interno do dente para receber restauração, enquanto essa colher de dentina aqui ela é para remover apenas o tecido cariado. Então, primeiramente, a gente, na lógica, a gente utilizaria a colher de dentina, né? O escavador, e depois o tecido cortante, que depois de remover, poder estar modelando as paredes do preparo, da restauração. E também tem vários modelos.
Tem desde a pontinha mais simples, mais delicada, com o escavador SSW5, e também das pontas maiores, né, mais curvas, justamente aí para variar de um dente para o outro. Então vocês podem ver aqui a pontinha desse escavador número 5, ela é bem menorzinha, mais delicada, porém um pouquinho maior, né, mais longa do que da ponta dos outros em relação aos outros, que é uma conchinha. Então, possuímos vários modelos também, variações, na verdade, né? Porque tem a mesma finalidade, porém o que varia é a pontinha de um para o outro, né? Que uma é mais arredondadinho, os outros é mais curvo, mais longo, mais plano também. E o mais largo aqui, como vocês podem ver, é o número 20. Então, eu valido o número 5, depois do 11, 1/2, até o 20, que é o maior, com a ponta maior, para estar removendo o tecido cariado. Temos os calcadores espatulados. São instrumentais que auxiliam a levar material que servem para preenchimento de cavidades ou curativos, como cimento de fosfato de zinco ou cimento de óxido de zinco ou genol, respectivamente. Os mais encontrados são os calcadores de números 6.332 e de Watson, da da Duflex. Então, esses instrumentais, como o nome já diz, são calcadores, né? O que seria um calcador? Calcador, gente, é um instrumental que ela tem uma base, uma ponta que tem uma base, que ela auxilia a empurrar, a condensar o material dentro da cavidade, né? Temos instrumentais que levam o material, né? Mas temos outros instrumentais que ele ajuda a condensar, fazer com que esse material fique acomodado certinho dentro da cavidade. Então é para essa a finalidade desses calcadores espatulados. Uma extremidade dele é uma conchinha, uma colherzinha para a gente pegar o material, né? E a outra ponta é o calcador, que auxilia aí a estar acomodando o material dentro da cavidade. Também possui vários modelos, né? Variações, na verdade. Uns são maiores, outros são menores, uns mais delicados. Então, também não são obrigadas, lógico, a decorar número, né? Mas vocês têm que saber qual que é o modelo e a finalidade, porque vocês se deparando com isso, vocês vão saber para que serve esse instrumental e qual ocasião utilizar. Agora vamos para uma parte muito importante, que é o isolamento do campo operatório. Provavelmente isso aqui, gente, vai ser meio difícil de vocês se depararem no dia a dia, né? Porque é um passo que, infelizmente, às vezes muitos dentistas acabam pulando, dependendo do procedimento. Mas esse aqui, o que seria esse isolamento do campo operatório? Consiste num método de isolar o dente para evitar que vá saliva, né, até o dente para poder contaminar, porque a saliva ela atrapalha muito e ela tem muita contaminação em relação aos materiais que a gente utiliza, né? Acaba que atrapalha a adesão do material, pode levar bactéria no dente. E isso aí é utilizado principalmente, que deve ser usado em tratamento de canal. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar dentro do dente, a gente já trabalha removendo a infecção do dente, e se entrar saliva vai acabar recontaminando o canal e não vai adiantar nada, né? Então é para isso que serve esse isolamento absoluto, para deixar apenas o dente em evidência que a gente vai trabalhar nele. Então, por que muita gente acaba pulando essa etapa? Porque é uma etapa demorada, meio enrolada, mas se a gente pegar e fazer isso no dia a dia, acaba que se torna uma prática e se torna mais fácil de fazer. Então vamos entender quais são os materiais utilizados para fazer esse isolamento. Antes de ser realizadas as restaurações, é necessário o isolamento do campo operatório, ou seja, isolamento do elemento ou elementos dentários a serem restaurados. Podem ser isolados, gente, um ou mais dentes. São necessários diques de borracha, porta-dique, grampos de isolamento
e pinças específicas para a colocação dos grampos na cavidade. A pinça de Brouwer, ela é utilizada para a colocação do grampo de isolamento com o dique no elemento a ser restaurado. O que seria? Essa pontinha na extremidade aqui, ela apreende o grampo que a gente vai isolar o dente. Como vocês podem ver, tem dois modelos, né, um com a ponta mais curva, outro com a ponta reta, porém todos com a mesma finalidade, que é estar levando o grampo. O que seria o grampo? O grampo é esse elementozinho que vocês estão vendo aqui. Ele tem esse furinho aqui no meio, que é onde que vai encaixar o porta-grampo, né? Pode ser também chamado de porta-grampo. E ela vai encaixar, vai se prender nesse buraquinho. E quando a gente aperta a molinha, que ela abre para poder a gente encaixar essa parte aqui no dente, tá? Então, o que seria então para essa principal função dessa pinça de Brouwer, que é de levar o grampo para poder isolar o dente, para fazer restauração ou tratamento de canal. Temos também o alicate de Ainsworth, que é utilizado para furar o dique de borracha no tamanho específico do grampo. Então, esses dois são sempre utilizados em conjunto, tá? Essa alicate de fazer perfuração, ele tem vários tamanhos, vários níveis de tamanho, né, do buraquinho, porque vai depender muito do dente. Geralmente esses menorzinho é de dente anterior, né, para dente posterior, nos molares, os maiores. Então, antes, a gente tem que fazer perfuração nesse lençol de borracha. O que é esse lençol ou dique de borracha? Que é esse acessório, né, que é o propriamente dito que isola o dente. Então, essa perfuração é feita nesse lençol de borracha. E depois disso, que a gente vai levar o grampo, né, que vai estar acoplado aqui no lençol de borracha. Logo, logo vocês vão entender essa dinâmica, o que seria. Tem também o porta-dix, ou seja, o arco de isolamento absoluto, que ele prende o lençol de borracha e pode ser de plástico ou ácido inoxidável. Então, esse arco aqui, ela tem vários modelos. Esse aqui é utilizado mais para restauração, enquanto esse aqui é utilizado mais para tratamento de canal. Mas todos têm a mesma finalidade, né? Ele tem esse formatinho aqui para poder encaixar corretamente no rosto do paciente, para não atrapalhar a respiração. E esse lençol de borracha, ele é preso nessas pontinhas, nessas garrinhas aqui do arco, justamente para ele ficar aberto, né? E não atrapalhar no procedimento, para deixar plano, deixar aberto, bem esticado o lençol. Então, na prática, como que seria isso? Outro acessório utilizado para auxiliar nesse procedimento são os grampos para o isolamento absoluto, que são utilizados para fixar o isolamento com dique de borracha no elemento dentário. Então, relacionamos um sortimento mínimo necessário de grampos para diversos tipos de dentes, diversos dentes da arcadas, perdão. Então, para cada grampo tem um dente específico que vai ser utilizado. Tem o 211 ou o Ivory 9 ou similar, que é para dentes anteriores, o SSW 207 ou 208 para premolares, Ivory 14 para molares, enfim. São infinidades de modelos. Lógico, vocês não são obrigados a decorar o número, porém vocês vendo o formato, né, até porque o número delas vem específico em cima do grampo. Porém, vocês vendo o formato, vocês conseguem associar, né, para qual tipo de dente vai ser utilizado. No caso, esses mais largos aqui, logicamente que a gente associa que vai ser utilizado em dentes molares, né, por ser dentes maiores, como vocês estão vendo aqui. Esses menores, mais redondinhos aqui, é mais específico para utilizar em dentes pré-molar. Já esses que tem duas alças, o grampo em si, né, no meio, é bem mais estreito, são utilizados em dentes anteriores, incisivos, laterais ou até caninos. Tem uma variação também de grampo para dente posterior. Qual que é a diferença
grampo de molar para esse outro aqui. A diferença que a gente chama esse aqui é que é o grampo de asa. O que é a asa? Essa extremidadezinha aqui do lado, que é onde que passa por baixo o grampo. E tem o grampo sem asa, que ele já vem diretamente, né? A curvinha ligada no dente ali, que é igual esse modelo que vocês estão vendo aqui na foto. Isso aqui é um modelo de grampo sem asa. Porém, esse de asa aqui, ele é mais fácil da gente conseguir levar o lençol de borracha no dente do paciente para isolar. Já esse outro aqui, a gente teria que primeiramente colocar o grampo e depois passar esse lençol de borracha aqui. O que muitas vezes acaba fazendo com que o lençol rasgue, né? Acaba atrapalhando. Mas lógico que isso vai variar muito do tipo de procedimento que vai fazer, muito da habilidade do dentista também. Então, gente, no final das contas, o isolamento absoluto é esse aqui, que consiste em isolar apenas os dentes que vão ser trabalhados, né? Deixar apenas eles expostos. E o grampo, a finalidade dele é de manter esse lençol de borracha, de segurar ele no dente, abaixo do dente, né? Se a gente for isolar mais de um dente, o correto é a gente colocar o grampo apenas em um e fazer os furinhos dos outros. E aqui acaba que a gente coloca um diquezinho de borracha para poder segurar o lençol. E vocês podem ver que também tem outros modelos de grampos para dentes anteriores também. O formato, gente, o lugar que prende no dente é muito relacionado à variação anatômica do dente, né? Porque a gente já sabe como que é o formato do dente. Então, esses grampos já estão feitos especificamente justamente para cada dente. Lógico que vai variar de uma pessoa para outra, por isso que também tem essas variações de modelos de grampos. Mas então vocês já sabem que para dentes posteriores o ciclo, o semiciclo ele é maior, né? Quanto para os anteriores ele é bem menor. Não tem nem comparação. Sem contar que o modelo dos anteriores também é bem diferente, que possui essas duas alças. Podemos também fazer um isolamento que chamamos de isolamento relativo. O que seria esse isolamento relativo? É apenas, às vezes, algum procedimento mais simples que a gente pode colocar, manter a boca do paciente aberta com o sugador constantemente, né? E usar esses roletes de algodão para poder não deixar chegar a saliva lá na boca do paciente. Então, como que é feito? Esses roletes de algodão são colocados na cavidade oral para auxiliar no isolamento do campo operatório. E os sugadores descartáveis auxiliam no isolamento do campo operatório, aspirando a saliva na cavidade oral do paciente, para fazer com que não chegue, né? Não deixe chegar a saliva até o dente do paciente contaminar. Como seria esse isolamento relativo? A gente apenas pega um rolete de algodão desse, né? E coloca na boca do paciente, prendendo entre a bochecha e a gengiva. Ou então, se for na parte de dentro, entre a língua e a gengiva do paciente, se for na parte de baixo. Então, só relembrando aqui os instrumentais necessários para o isolamento absoluto, que é a pinça perfuradora, né? A pinça de grampo, o porta-grampo, o dique de borracha, que é o lençol de borracha, os grampos e o fio dental. Por que o fio dental? O fio dental ele é utilizado nesses buraquinhos aqui para prender, para amarrar o grampo, para não ter risco dele quebrar e o paciente engolir, né? Então, tendo um fio dental amarrado, dá mais segurança que caso isso aconteça, a gente pode puxar o grampo pelo fio dental. Vou dar uma pausa aqui nessa parte para a gente poder dar continuidade na outra aula para finalizar esse tema. Aguarde para a parte 3.